Bem, vamos aqui então no nosso conteúdo de hoje, né? A gente convidou o engenheiro Manuel Silva Neto, ele gentilmente aceitou o convite, ele vai ser um dos palestrantes do evento, tá? E eu vou aqui rapidamente apresentar sobre o tema que ele vai falar para nós, e depois a gente volta aí para fazer uma sessão de perguntas e respostas, tá? Vamos lá então, deixa só eu compartilhar aqui novamente a minha apresentação, tá? Então a gente preparou para vocês hoje sobre a mais recente transformação na fotogrametria, que é representada pelos drones, pela chegada dos drones, né, que proporcionou uma popularização desta ciência. Seus produtos, né, da fotogrametria, que antes eram restritos a órgãos públicos e grandes empresas de engenharia, hoje podem ser utilizados por pequenas e médias empresas para melhorar a tomada de decisão de seus negócios, né? Então o Manuel vai falar um pouquinho sobre os produtos gerados pelos drones para a fotogrametria, além de possibilidades de aplicações em diferentes segmentos de mercado. O Manuel Silva Neto ele é formado em Engenharia Cartográfica pela Unesp, atualmente cursa MBA em Gestão Estratégica na USP. Ele é sócio fundador da DroneEng, Drones e Engenharia, uma startup de mapeamento aéreo de drones e desenvolvimento de soluções em geotecnologia. O Manuel possui mais de 2 anos de experiência em fotogrametria com drones, trabalhando em pesquisa e desenvolvimento e estruturação do mercado. Bem, eu vou abrir aqui a palavra então ao Manuel, que vai fazer a apresentação desse conteúdo para nós, tá? Depois eu volto, a gente vai ter uma promoção aí, espero que vocês fiquem até o final, tá? Que a gente vai ter uma promoção bem interessante para quem tiver interesse em se inscrever no Drone Show, né? Vai conseguir uns valores aí e umas condições bem diferenciadas mesmo, tá? Bem, Manuel, se você puder abrir o seu áudio, eu agradeço. E compartilhar a sua tela, que eu vou deixar a palavra aberta a você, então. Se tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, só nos avise que a gente volta e ajuda, ok? Obrigado, Manuel. Beleza. Bom, pessoal, gostaria de agradecer a presença de todos e o convite do Mundo Geo. Nessa palestra, como o Alexandre falou, vou falar um pouco da evolução da fotogrametria até a chegada dos drones. Como toda ciência, o avanço tecnológico proporciona diversas transformações. O drones, vamos dizer que é a mais recente. Então, vamos começar agora aqui para a nossa palestra, que o nosso tempo é um pouco... Bom, acredito que a tela já esteja certinho. Bom, então o tema dessa palestra é a evolução da fotogrametria. Então, assim, como que a gente sabe que o avanço tecnológico ele proporciona diversas mudanças, e nessas diversas mudanças surgem diversas oportunidades. Então, vou falar um pouco também das novas oportunidades, tanto de negócios como para carreiras, para quem já atua no mercado de geotecnologia, novas possibilidades aí de atuação. Vou falar também um pouco sobre o contexto histórico, porque a fotogrametria está se tornando popular agora com os drones, mas é uma ciência que já tem mais de um século de existência. Então, vou falar todo o avanço tecnológico que ela já sofreu diante desses anos de ciência. Bom, minha apresentação rápida, acho que o pessoal já falou um pouco das experiências, falar só um pouco da DroneEng. Então, a DroneEng é uma startup de mapeamento aéreo com drones, então a gente desenvolve soluções também de geotecnologias a partir de dados provenientes dos drones. Nós temos uma missão de capacitar o mercado nacional, então nós temos um blog, droneeng.com.br/blog, onde nós trazemos matérias gratuitas, e-books, são livros digitais, webinars também, e alguns cursos online. Então, quem tiver interesse, é só dar uma passada por lá. Bom, antes de falar da fotogrametria, propriamente dito, eu gosto sempre de trazer uma visão macro do assunto, na onde a fotogrametria se enquadra. Então, por trás da fotogrametria é uma ciência, conhecida como geociências, onde as principais geociências são a topografia, a geodésia, a fotogrametria e o sensoramento remoto. Acredito que algumas pessoas já devem ter contato com algumas dessas ciências. Quem não tiver, eu vou discorrer um pouco sobre cada uma de uma maneira simples, mas a gente pode dividir essas ciências em 2 grupos. A topografia geodésia, ela utiliza o solo como meio de aquisição de dado. Ou seja, para você obter um dado, você tem que ocupar o seu objeto em solo. Já no caso da fotogrametria e sensoramento remoto, você não precisa ir até o objeto de interesse. Você mensura esse objeto, você captura informação de forma remota. Como toda ciência, tem tecnologias de aquisição de dados,
ou seja, cada uma dessas ciências tem uma tecnologia que adquire esses dados para essa ciência estudar, e através dessa geotecnologia, o objetivo é você levantar ou locar, né? Então, assim, para quem já é do meio aí de geotecnologia, já deve conhecer o termo, mas para quem ainda não é muito familiar, é o seguinte: quando você quer determinar algo que ainda não foi determinado, você vai fazer um levantamento. Quando você já levantou esse objeto, você quer ocupar esse objeto, ou seja, você já tem uma coordenada conhecida e você quer ocupar esse objeto em solo. A gente chama isso de locação. Então, ambas as ciências têm o mesmo objetivo, como vocês podem ver, e utilizam meios diferentes de aquisição desses dados, né, meios diferentes de apresentação de resultados. Então, a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Basicamente, essa questão de levantar e locar, você vai obter coordenadas, né? Então, como nós sabemos, aí, entre duas coordenadas há uma distância, entre 4 ou mais coordenadas tem área, perímetro, e a gente já consegue aí discorrer diversos produtos provenientes dessa ciência. Eu sempre gosto de trazer também uma definição um pouco técnica do assunto e depois trazer isso para uma maneira mais simples, né, para absorver de uma maneira mais tranquila. Então, geociências, também conhecida como ciências da Terra, é um termo abrangente aplicado a ciências relacionadas com o estudo do planeta Terra. Então, pessoal, você já vê a grande importância dessa ciência, né, para o nosso planeta, para a nossa sociedade. As principais disciplinas, historicamente, aplicam conhecimentos de física, geografia, matemática, química e biologia, de modo a construir um conhecimento quantitativo das principais áreas ou esferas do sistema da Terra. Bom, então essa daqui é a geociência. E a definição de geotecnologias, né, que obtém dados para essa ciência. As geotecnologias são um conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informação com referência geográfica. Para trabalhar com esses dados da geotecnologia, nós temos o geoprocessamento. Então, o geoprocessamento é o processamento informatizado de dados georreferenciados, utiliza programas de computador que permitem o uso de informações cartográficas, sejam elas mapas, cartas topográficas ou plantas, e informações a que se possa associar coordenadas desses mapas, cartas ou plantas. Pode ser utilizada para diversos segmentos. Bom, então o que eu quero mostrar, pessoal, é que, assim como toda ciência, existe ciência, existe a tecnologia e o processamento de dados dessa tecnologia. Nós somos da turma do GEO, né? Geociências, geotecnologias e geoprocessamento. Bom, tem uma definição de geoprocessamento que eu acho bem interessante, que eu sempre utilizo nas minhas palestras, ou nos nossos cursos. É um caso que ocorreu em Londres, para você ter uma ideia, em 1854, onde teve uma epidemia de cólera em Londres, e o Dr. Snow, na época, que era responsável, ele teve um insight que na época assim, foi algo surreal, dele pegar esses óbitos e mapear, ou seja, ele pegou esses óbitos e distribuiu no mapa. Feito isso, ele viu uma grande concentração de óbitos próximo a um poço. Quando ele foi lá e pediu para lacrar esse poço, ele conseguiu combater a epidemia e intrinsecamente ele descobriu que a cólera se propagava pela água. Então o que ele fez? Basicamente ele pegou um problema e analisou esse problema de forma espacial. Então, existem várias formas de você trabalhar com problemas, seja ele por dados alfanuméricos ou tabelas, e também de maneira espacial. Então, às vezes, essa é a única maneira de você conseguir uma solução, e com certeza essa solução sempre vai ser mais abrangente, sempre vai ser bem mais visível se você conseguir espacializar ela. Bom, então só de uma maneira rápida, que não é o foco da nossa apresentação, a topografia é a ciência que estuda todos os acidentes geográficos, definindo a sua situação e localização na Terra. Então aqui é a geotecnologia da topografia, nessa imagem, que é a estação total, um medidor eletrônico de distância. E os produtos, né, da topografia, o principal produto é a planta topográfica. Então você coleta esses pontos aleatoriamente em campo e você vai ligando esses pontos até formar aí um desenho técnico, né, que é a planta topográfica. Um outro produto também é o mapa de declividade, né, o mapa de curva de nível, onde ele apresenta a declividade do terreno. Falando um pouco da geodésia, a geodésia é a ciência que se ocupa da determinação, da forma, das dimensões e do campo de gravidade da Terra. Então essa imagem aqui é uma imagem interessante, porque é a imagem real da Terra, ela não é aquela imagem redondinha que nós vemos, se você tirar a influência da gravidade, então ela é realmente uma rocha no espaço. E a tecnologia da geodésia é o GPS, mas o GPS também tem uma curiosidade. O GPS é como se fosse o Bombril. Né? Na verdade, não é Bombril, é esponja de aço, só que o nome do produto acabou, né, se assimilando à marca, porque, na verdade, é GNSS, que do inglês é Global Navigation Satellite System,
que é o Sistema de Navegação Global por Satélite. GPS, pessoal, é o sistema de satélite americano. Nós temos outros, como o GLONASS, que é o russo, o Galileu, que é o europeu, e o COMPASS, ou Beidou, que é o chinês. Então, o certo seria GNSS e acabou se popularizando como GPS. Você vai ver também isso em relação aos drones, né, que acabou se popularizando com o drone. Então, aqui eu trouxe dois exemplos práticos, acredito que todos já tenham trabalhado, utilizado, que é um GPS de automóvel e um GPS que a gente utiliza, olha eu usando GPS aqui novamente, que a gente utiliza no celular, certo? Porém, o que a gente utiliza para fazer trabalhos técnicos, engenharia, é esse receptor geodésico. Então aqui eu coloquei como produto, porque a função do GPS é você determinar a coordenada de determinado ponto, né? Então você precisa ir naquele ponto e determinar essa coordenada. Sensoramento remoto é o conjunto de técnicas que possibilita a obtenção de informações sobre alvos na superfície terrestre, objeto, áreas ou fenômenos, através do registro da interação da radiação eletromagnética com a superfície realizada por sensores distantes ou remotos. Então, basicamente, sensoramento remoto tem os sensores que estão em volta da Terra, capturando informação 24 horas por dia, e o produto dele é bem parecido com a fotogrametria, são imagens, só que elas são utilizadas em grande escala. Agora vamos para a fotogrametria, propriamente dita, que é o nosso objetivo, né, dessa palestra. Então, o que eu quero mostrar para vocês é onde a fotogrametria se enquadra, né, que ela está no meio das geociências, e qual que é a função dela comparada com outra ciência que acredito que algum de vocês já tenha tido essa experiência, né? Então, aqui trazendo uma definição técnica de fotogrametria, a Sociedade Internacional de Fotogrametria e Sensoramento Remoto define fotogrametria como ciência e tecnologia de aquisição de informação sobre um objeto sem contato direto entre este e o sensor. Repara que essa terminologia ela também é utilizada para o sensoramento remoto, porque ambas, né, capturam informação remotamente. Como eu disse, a fotogrametria está ficando bastante popular com a chegada dos drones, mas para nós que somos da área, a fotogrametria é uma ciência secular, que tem diversas transformações ao longo do tempo. Então eu trouxe aqui as principais contextos históricos da fotogrametria. Então ela surgiu na França, na época de 1849 a 1900. Nessa época era utilizado balões. Depois ela sofreu as principais transformações. Uma grande principal transformação foi a chegada dos aviões. E depois agora aqui uma em relação aos sensores, né? Então os sensores era a fotogrametria analógica, quando utilizava câmeras analógicas. Fotogrametria analítica foi marcado pela chegada dos computadores, dos processamentos. E a fotogrametria digital, a chegada das câmeras digitais. Então a fotogrametria ela é uma ciência bastante restrita, atualmente está mudando com os drones, porque ela é uma ciência que tem um alto custo de viabilidade, tanto para você abrir uma empresa e tanto para você realizar projetos. Você imagina que você tem que comprar aviões mesmo, tem que comprar sensores caríssimos, tem custo com piloto, com hangar, combustível. Então é uma ciência realmente assim, cara para você abrir uma empresa, consequentemente os projetos também têm um valor agregado. Então os principais clientes dessa ciência eram órgãos públicos e grandes empresas de engenharia, no caso que é fazer projetos de rodovia e acabava fazendo um voo para projetar. E os avanços tecnológicos chegou no drone, que nós vamos aí conhecer quais foram as principais transformações que essa tecnologia está trazendo para a fotogrametria. Só uma maneira de ilustrar, aqui é um exemplo, né, de a fotogrametria sendo realizada a bordo de balões. E aqui eu trouxe um pombo que na época da Segunda Guerra Mundial, ele já era utilizado para espionagem. Então era um pombo que utilizava uma câmera. Então talvez, pessoal, os drones surgiram até muito antes do que a gente imagina, certo? Isso é sempre legal a gente analisar um contexto histórico para a gente ter uma ideia, né, do que a gente está passando e o que vem pela frente. Então vamos lá, eu vou também agora mostrar para vocês um pouco da fotogrametria na época analógica. Então aqui já teve a chegada dos aviões, e esse aqui é um exemplo de um sensor analógico a bordo de um avião. Repara nesse detalhe que as cortinas estão fechadas, né? Quem teve o contato aí com câmeras analógicas sabia que, né, não pode queimar o filme, tinha que ser um ambiente escuro. E aqui eu trouxe uma outra imagem mostrando como que é dentro dessa câmera analógica, né, dois rolos de filme ali, um que contém o filme, outro que vai enrolando ali para conseguir tirar a fotografia. Aqui nós temos um exemplo das imagens, né, reveladas, que a gente chama de positivo, para você ter uma ideia de como era feito. E aqui é o restituidor. Esse aparelho, ele era basicamente para você tirar informações temáticas da imagem. Então, repara o tamanho desse aparelho, como que ele era manuseado. As fotos eram colocadas ali onde essa mulher está, e através de manivelas, pedais, as informações eram passadas para o fotolito na mesa ao lado, né?
A grande transformação foi na fase analítica, na onde chegou o computador. Então você imagina que o restituidor ainda é meio parecido ali com a outra imagem, porém as informações já vão direto para um CAD, né? Então ali tem a presença do computador que marcou essa época. Depois teve a época digital, que primeiro foi marcado pelo surgimento dos scanners. Então aquela imagem que eu mostrei, ela era scannerizada, né, digitalizada e trabalhada em computadores. Então o restituidor já era feito direto no computador. Eu vou mostrar uma foto depois. Aqui é uma imagem de uma câmera métrica de grande formato. Câmeras métricas, elas têm uma maior precisão geométrica. A gente não tem muito tempo para se aprofundar nesse assunto, mas elas são diferentes dessas câmeras convencionais, que são utilizadas em drones. Então, isso aqui é uma câmera métrica de grande formato utilizada na fotogrametria, que hoje nós dizemos fotogrametria convencional. Aqui é um exemplo, né, do avanço tecnológico que hoje está sendo proporcionado principalmente pela miniaturização dos sensores, ou seja, os sensores estão diminuindo de tamanho e estão mantendo a qualidade. Então, esse aqui é um exemplo de uma câmera métrica de médio formato, onde ela pesa menos que 1 kg. Pode ser até embarcada num drone também. E hoje que nós utilizamos aqui uma câmera de pequeno formato, repare que eu não coloquei métrica, porque ela não é uma câmera métrica. Porém, se elas serem calibradas com processos fotogramétricos, tem como a gente usar lentes especiais, e ela consegue resultados muito legais, que eu vou mostrar ainda mais para frente esses resultados. Bom, acredito que ambos já estão familiarizados com o produto de uma câmera digital. Então, esse aqui é um exemplo das imagens, para vocês terem ideia da evolução. E agora, todo aquele aparelhamento gigantesco hoje é feito diretamente por um computador. Então, esse é um restituidor digital, que nada mais é que um computador. Ele é equipado com uma placa 3D. Esse óculos é um óculos 3D. Aqui nós temos também um emissor 3D. Então, aqui nesse aparelho, você realmente vê a realidade aumentada, igual quando você vai no cinema. Então, quando você vai no cinema 3D, você usa um óculos, dá aquela sensação, né, que está saindo para fora da tela, é exatamente a mesma sensação que você tem aqui. Inclusive, essa realidade virtual, assim, foi realmente quem me chamou a atenção para essa ciência na época da faculdade, porque eu achei algo assim surreal, bastante tecnológico, e foi por isso que eu acabei me apaixonando por essa, eu direcionar minha carreira para ela, que principalmente quando é ambiente urbano, que você consegue ter uma imersão mesmo nos prédios, ver os fios nos postes, assim, é uma sensação muito interessante para quem realmente gosta, é algo surreal. Bom, passada agora essa questão da fotogrametria, vamos começar a falar dos vantes, dos drones, né, propriamente dito, que estão sendo aí essa última transformação, vamos dizer aí talvez a maiores dela, porque está proporcionando realmente uma popularização, e isso inclui diversos benefícios e também alguns malefícios, a gente vai comentar deles. Então eu trago aqui uma citação do professor Dr. Matias Lemens, que ele é editor sênior da G International. Então a G International é uma revista similar ao Mundo Geo, então o Mundo Geo tem uma presença muito forte aqui no Brasil e América Latina. A G International seria aí a nível internacional, e eles lançaram uma revista especial sobre drones em agosto de 2013, na onde a revista realmente apostava, né, como nós sabemos, lá fora as coisas geralmente acontecem primeiro do que aqui no Brasil, e ele deu uma citação muito interessante, que foi a seguinte: a rápida ascensão e a crescente popularidade do Vante surgiram a partir de uma convergência que ocorre uma vez em cada década de coincidências felizes. Então ele diz, né, que o surgimento do drone teve diversos avanços tecnológicos que proporcionou isso. Então a miniaturização dos sensores, o aumento da capacidade de processamento, né, dos computadores, o avanço na visão computacional, isso tudo proporcionou o surgimento dos drones. Acredito que ele foi até um pouco aqui pessimista em falar uma vez em cada década, porque hoje com a internet nós sabemos que um ano já muda muita coisa, e no máximo 2 anos já tem, a gente sempre fala de inovação ruptiva, que eu considero o drone como uma inovação ruptiva. E tem outra citação dele também que é muito interessante, que ele fala o seguinte: eu não estou ciente de qualquer outra geotecnologia que se tornou tão popular entre tantos operadores em um curto espaço de tempo como o Vante. Então aqui ele faz uma analogia com o GPS, que foi a maior revolução da geotecnologia, que o GPS demorou 5 anos para se popularizar, enquanto o drones em 1 ano já estava totalmente, né, usual em todo o mundo. Eu considero essa questão do drone porque realmente ele surgiu com o boom da internet, então hoje as informações são muito rápidas, que acabou popularizando de uma forma muito mais rápida, e isso é muito legal, assim. Eu acredito que a popularização, ela traz 2 vertentes. Uma é que ela traz uma maior demanda por pesquisas, são mais pessoas envolvidas, ou seja, mais soluções
como o Emerson mesmo disse, vai surgir coisas que a gente nem imagina, com certeza, e isso se dê muito ao fato de uma comunidade grande fazendo pesquisas, né, gerando inovações, gerando novas soluções. Outra grande transformação que eu vejo, que na verdade realmente quando chegou aqui no Brasil tinha esse debate de vai roubar o mercado da fotogrametria ou vai roubar o mercado de sensoramento remoto, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que o drone ele vem para atuar no mercado que não tinha interesse de ambas as ciências. No caso da topografia, a área era grande demais para ser feita em solo, e no caso da fotogrametria não era tão grande ao ponto de suprir os custos, né, que você tinha de viabilidade do projeto. Então, vamos dizer assim, áreas médias, era difícil você trabalhar, não tinha muito interesse da topografia para fazer em solo e nem da fotogrametria. Então, vejo o drone, o Vant, chegando para suprir essa demanda de médias áreas que até então não era suprida. Então, com essa popularização de pequenas e médias empresas utilizando, isso gera muita demanda no mercado. Então, eu vejo muitas soluções novas que vão ser geradas e, principalmente, maior oportunidade de trabalho, né, para quem quer trabalhar com fotogrametria. Eu sempre gostei de fotogrametria e quando fui recém-formado era difícil trabalhar, fui trabalhar com topografia, só depois consegui trabalhar com fotogrametria. Então eu vejo isso aí, falando um pouco como engenheiro cartógrafo, vai ser muito bom para a nossa área. A engenharia cartográfica é uma engenharia muito tímida ainda, são poucas faculdades, né, uma coisa normal você dizer o que é engenharia cartográfica, o que o engenheiro cartógrafo faz, que pouca gente conhece. Então eu acredito muito nessa popularização de uma demanda maior para a nossa engenharia e movimentar em um mercado maior. E o principal, né, a transformação do drone é a questão do investimento, né, que você consegue hoje ter gerar produtos fotogramétricos com menos de 10% do investimento que você tinha com uma empresa de fotogrametria. Então, agora aqui, né, o que é? O que é esse Vant, o que é esse drone? Existem essas duas siglas, e o pessoal sempre, eu vejo que tem uma confusão entre os nossos alunos, ou quando eu dou uma palestra. Então, basicamente é o seguinte, pessoal, o termo Vant é o acrônimo de veículo aéreo não tripulado. Se você pegar as letras iniciais, forma a palavra Vant. Basicamente, ele é dividido em dois modelos de acordo com o design, ou asa fixa ou asa rotativa, ou de acordo com que ele é movido, né, ou tanto a eletricidade ou a gasolina. O termo drone, pessoal, é interessante a gente entender que ele foi como se fosse um apelido, porque drone em inglês ele significa zangão. E esse apelido foi colocado nos multirotores devido à semelhança do barulho das hélices com o de um zangão. Então aquele barulhinho tipo zzz, realmente parece com o de um zangão, e acabou o pessoal colocando esse apelido de drone. E por que esse drone popularizou? Porque a mídia convencionou o nome drone. Então hoje vai ser normal você ouvir pessoas falando de drone, Vant, como se fosse uma mesma coisa, né? Porque realmente a mídia convencionou. Então eu gosto da seguinte terminologia: Vant é o nome científico, né, da tecnologia, e drone seria um apelido aí que a mídia adotou, e convenhamos que eu acho que é o nome mais fácil aí de se popularizar. Bom, falando um pouco do sistema Vant, né? Então o que seria Vant? Vale ressaltar que Vant, né, ou até mesmo os drones, existe de diversos tamanhos, de diversas aplicações. Porém, sim, vale ressaltar que existem Vants feitos realmente para mapeamento aéreo. Então, basicamente, um sistema ele funciona com uma estação de controle, que seria essa imagem da esquerda, tem uma antena que faz a relação do drone com a estação de controle. Eu gosto de fazer uma analogia bastante simples com o corpo humano. Então, seria o seguinte: a estação de controle ela seria o cérebro. Então, você planeja a sua missão, você, no escritório, coloca essa missão na estação de controle e ela vai ser o cérebro. É ela que vai coordenar a sua operação em campo. A antena, ela seria como se fosse a boca. Ela vai fazer a comunicação entre a estação de controle e o drone. E o drone seria como se fosse nossos braços, que realmente coloca a mão na massa, quem faz o trabalho. Então, basicamente, é assim que funciona um sistema Vant, e eu quero ressaltar também essa questão de tipo de equipamento, né? Então, o drone, pessoal, ele é apenas uma evolução tecnológica na plataforma de aquisição de dados. Ou seja, o que antes era feito com aeronaves grandes, pilotos, hoje é feito de forma remota, através de robôs voadores, que são os drones. Porém, para mapeamento, é muito importante a qualidade dos sensores embarcados, porque são sensores que coletam informação. Então, aqui eu trouxe um exemplo da SensorMap, que eles fizeram o SX8, que eles fizeram a monitorização do SAAP, que é um sistema de mapeamento digital que eles desenvolveram já para fotogrametria, vamos dizer, convencional, e monitorizaram e colocaram dentro de um Vant. Então, esse é um Vant para mapeamento aéreo, que tem uma qualidade bem próxima, porque usa câmera calibrada, usa lentes especiais, processo de integração, GPS de dupla frequência,
Então, aí você vai ver diversos modelos, desde mais básico, desde modelos para mídia, a gente vai conversar, vou falar um pouco desses mercados, mas também existe Vant para mapeamento mesmo. Bom, como eu disse, o Vant é uma plataforma, ele precisa de sensores embarcados. Esses sensores podem ser tanto câmeras RGB, que são essas câmeras convencionais que nós utilizamos, como as câmeras infravermelhos, que é a NIR, e a câmera termal, que aqui a gente colocou TIR, que é as terminologias em inglês, Near Infrared e Thermal Infrared. Aqui vou dar um exemplo, né, dessas imagens. Então, aqui é uma imagem RGB, que a gente está habituado. Isso aqui é uma imagem NIR, capturada. Isso aqui é uma imagem TIR, que é uma imagem termal. Então, a imagem termal, ela captura a temperatura do objeto. Então, você repara aqui que a pessoa está com uma temperatura maior em relação ao ambiente. Eu trouxe outro fluxograma aqui, que é em relação para você entender como que funciona isso, como que, desde a capturação da imagem, a geração do produto. Então, acho que o fluxograma ele fica bem nítido, assim, é fácil de compreender. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira. Considerando o Vant, ele seria como se fosse um aeromodelo. O que faz esse aeromodelo ser um Vant, um drone? É o sistema que ele tem embarcado. Então, como que é esse sistema? É uma câmera integrada com um GPS e, em alguns modelos, um sistema inercial. O sistema inercial é utilizado em modelos de asa fixa, onde ele grava a posição da aeronave no instante de tomada da foto, para depois compensar no processamento. E já no caso dos multirotores, eles têm um gimbal, que é uma plataforma estabilizada onde essa câmera fica, e no momento de tomada da foto, essa câmera estabiliza a câmera, fazendo aí um pouco a função do sistema inercial. Aí não precisando fazer essa compensação depois do processamento. Então, feito isso, o que você consegue? Você consegue as imagens brutas. Então, não é simplesmente pegar um drone e lá tirar foto e falar que está fazendo fotogrametria. A fotogrametria ela vai ser um processo, né? São técnicas, são modelos matemáticos que você aplica no processamento e você gera esse produto final. Então, feito isso, de pós com essas imagens brutas coletadas em campo, você faz o pós-processamento desses dados e gera a base cartográfica, que são os produtos básicos gerados pela fotogrametria, que é um mosaico de ortofoto. Então, por que uma ortofoto? Né? Porque é uma foto que você tira da projeção cônica e coloca uma projeção ortogonal. Não dá para a gente se aprofundar um pouco nesses termos técnicos, mas vai ser comum você ver ortofoto, ortoimagem, que são imagens que são mapas. Né? Então, ela tem a função dela similar ao mapa de traço, onde você pode fazer medidas lineares, angulares, vetoriais. O modelo digital de superfície e o modelo digital de terreno. Com isso, pessoal, o que vocês fazem? Utilizam o geoprocessamento e gera soluções para diversas áreas, né? Então, eu pego nesse ponto porque muitas pessoas me procuram e falam: Emanuel, eu preciso de um drone para agricultura, de um drone para meio ambiente, de um drone para construção civil. Pessoal, o drone é o mesmo, você gera a base cartográfica, o que vai diferenciar vai ser o geoprocessamento. Qual vai ser a solução que você vai gerar a partir dessa base para aplicar na sua realidade. Então, aqui um exemplo de imagem, essas imagens foram tiradas com SX8 da SensorMap, repara na qualidade. Depois aqui também um pouco do modelo digital de superfície. Então, o modelo digital de superfície, eu faço uma analogia que é uma realidade virtual do terreno, é você trazer o terreno para dentro do escritório, onde são tomadas as decisões estratégicas do negócio. Então, isso evita que você tenha que ir ao campo visitar, você pode fazer um voo e fazer essa visita de dentro do escritório. Aqui mostra um pouco daquela coisa que eu falei da emissão, né, de você conseguir ver além da tela, que realmente para conseguir ver tem que ter uns equipamentos próprios. Aqui é o modelo digital do terreno, onde é feita uma filtragem no modelo digital de superfície, onde nós retiramos os objetos acima do solo, como árvores, construções, carros, pessoas, para realmente você ter o modelo real do terreno e trabalhar aí com altimetria. De posse desse produto, nós geramos a curva de nível, que é similar à que a gente mostrou lá na topografia. Então, a ideia realmente é essa, mostrar que é possível realizar topografia com drones. E agora vamos falar um pouco aí dos mercados promissores. Tomar uma água aqui. Os 4 principais mercados para essa técnica é, primeiro, o mercado militar. Então, vale ressaltar que na geotecnologia, a maioria das inovações surge primeiro no mercado militar, depois ganha espaço, felizmente, no mercado civil, né, para a gente começar a fazer umas coisas boas para a humanidade, além de guerras. Depois aí tem o mercado de mídia, então que era utilizado helicópteros para tomada de imagem, onde pode fazer isso com drone, então a segurança é maior, dá para você arriscar um pouco mais, então com isso você consegue até umas capturas de imagem que não conseguia com o helicóptero. Tem o mercado de hobby, né, pessoal ali que é mais diversão, e tem o mercado de mapeamento aéreo, que é esse que eu vou me aprofundar com vocês.
Então, aqui uns dados do mercado internacional. A Associação Internacional de Sistema de Veículos Não Tripulados, eles realizaram uma pesquisa nos Estados Unidos para saber qual vai ser o impacto dos drones na economia americana a partir de 2015, quando ela foi regulamentada. Então, isso é muito interessante nos Estados Unidos. Eles fizeram esse estudo em 2013. Eles fazem um estudo minucioso de qual será esse impacto, no que o país vai ganhar. Então, assim, eles tomam decisão de uma maneira bem calçada de informações. E segundo esse relatório, o impacto total na economia americana será de 13,2 bilhões de dólares em 2025. Serão criados 34 mil empregos na indústria, na fabricação de drones, e 70 mil novos postos de trabalho que vão utilizar os drones. Lá nos Estados Unidos, os estados são independentes, então os estados que aderirem a essa tecnologia terão uma receita nos 3 primeiros anos de 82 milhões de dólares, que chegará em 2025 de 482 milhões de dólares, ou seja, é um mercado muito grande. O mais interessante dessa pesquisa é que eles fizeram uma projeção de venda, né? Quais são os mercados mais promissores. Segundo essa pesquisa, o mercado de agricultura representará 80% das vendas, né? Então, ou seja, é o principal mercado. Vocês já pararam para pensar o tamanho desse mercado no Brasil? Onde a agricultura ela é a principal base da nossa economia, é quem sustenta a balança comercial, quem sustenta o nosso PIB. Então, esse mercado ele é muito maior no Brasil. Nós não temos essas informações no Brasil, mas dá para a gente ter uma projeção, principalmente porque ele fala que os outros 20% é dividido entre segurança pública e outros, que entra construção civil e infraestrutura. Porém, vale ressaltar que os Estados Unidos é um país que não tem demanda para infraestrutura, porque é um país de primeiro mundo, tem muita coisa que já foi feita. Já o Brasil, a gente é muito carente de infraestrutura. Então, eu trouxe alguns dados para vocês do governo. Em 2012, o governo aprovou um investimento de 132 bilhões em projetos de logística, e em junho deste ano foram anunciadas novas concessões e investimento de 198,4 bilhões em infraestrutura, que serão em rodovias, ferrovias, portos e aeroportos. Claro que aqui no Brasil todo mundo se conhece, né, que tem uma certa expectativa e na realidade muda um pouco, mas realmente vai ter um mercado grande e promissor. Sem contar que o Brasil é totalmente carente de base cartográfica e só nisso nós também teríamos bastante mercado, né, sem contar também o meio ambiente. A gente vai falar isso nos próximos slides. Então, um dos principais segmentos aí para essa técnica é a agricultura, construção civil, meio ambiente, setor público, que entra infraestrutura. Aqui nesse outros eu coloco mineração, segurança pública e diversos outros segmentos que nem estão na fotogrametria. Então, eu vou falar um pouco para vocês do segmento de agricultura, que é onde a Dronenge atua, que é o nosso know-how. Então, vou falar de algumas possibilidades que dá para fazer nesse mercado, que é fazer a utilização de insumos, né, aplicações em taxa variável de insumo, ou seja, ver aonde realmente precisa aplicar, através de câmaras NIR, e realmente fazer esse controle da aplicação, se está tendo efetividade ou não. Saúde da vegetação, também utilizando câmara NIR, que é o mapa de biomassa. Cálculos automatizados, que levantamento de falhas no plantio, mapeamento das linhas do plantio. Rotas para colheitadeiras automatizadas, que as colheitadeiras hoje são movidas a GPS. Declividade do terreno, a topografia que nós já conhecemos, e acompanhamento do plantio. Na construção civil, né, basicamente aí seria um substituto, entre aspas, da topografia, porque vale ressaltar que a topografia ela é mais precisa, ela trabalha na precisão milimétrica, já a fotogrametria é precisão centimétrica, e não dá para você locar uma obra com drone, locação é só com topografia. Mas, enfim, em relação à topografia convencional, é necessário apenas um operador em campo. Você pode levantar 0,5 km² em um único voo, lembrando que pode fazer mais de um voo num dia, e isso pode variar de acordo com o projeto, ou também modelo de drone. Topografia do terreno completa em poucos dias, controle de movimentação de terras, corte a aterro, isso é um grande problema na construção civil, se puder monitorar, vai ser um grande avanço aí, e cálculo de volume, também que é um grande problema, é onde tem muita corrupção. Utilizando o modelo digital, né, a realidade virtual do terreno, você consegue ter um produto preciso, poderá ser utilizado como pré-projeto. Não será necessário visitas a campo para análise do terreno, acompanhamento de obra. Como eu disse, nós trazemos o terreno para dentro do escritório, onde são tomadas decisões estratégicas, aumento da acurácia nas tomadas de decisões, voos periódicos para acompanhamento da obra e um backup de voos antigos para conferência e segurança. Então isso é muito importante, porque a construção civil constantemente mexe no terreno, né? Faz corte, faz aterro, e de repente você para e pensa, fala, nossa, como que era isso um mês antes? Hoje nós não temos esse dado. Se você tem um voo, você pode acessar esse voo, pode ver como que era o terreno e pode tomar uma decisão mais acertada. Um outro grande mercado no Brasil é de meio ambiente. Nós temos aí um meio ambiente bem rico. Então temos aplicação de cadastro ambiental rural, relatórios ambientais,
monitoramento de controle de área de preservação permanente, mensuração e implantação de reservas legais, monitoramento de desmatamentos e queimadas, e monitoramento de vazão nas